Então, eu lembro disso. Na verdade, nós nos encontramos lá, né? Eu não tenho muito costume de ir na Abradilan, porque às vezes sempre conflita, né? O Conexão Pharma, ele conflita às vezes com algum evento, algum treinamento, mas daquela vez eu pude ir. E sabe que é uma coisa importante? Eu tirei 10 lições extremamente importantes sobre o evento, né? E também sobre depois do evento. Eu fiquei refletindo, parei, pensei e falei assim, não, tem 10 coisas ali que realmente me impactaram. E se você me permitir, eu quero escorrer um pouquinho sobre cada uma delas. Você me permite? Beleza. Então eu vou te falar as 10 lições que eu tive em relação aos eventos. Não só ao evento que eu fui da Abradilan, Conexão Pharma, mas todos os outros eventos que eu vim de lá para cá, todos os contatos que eu tive com consultores depois, eu quero que você compreenda. E talvez pode ajudar você aí na sua farmácia, tá? Porque eu acredito que me ajudou demais. Beleza? A primeira lição que eu tirei eu chamei ela assim, aproveite o tempo ocioso. O que é isso? Muitas das vezes nós confundimos ócio com não fazer nada, que é o certo. Mas nós confundimos ele com ficar fazendo alguma coisa que não presta. Então, por exemplo, na sua farmácia, às vezes, né, eu costumo falar isso com os gestores, na sua farmácia, às vezes, tem momentos que o movimento está uma bosta, vamos colocar assim, né? O movimento está muito ruim, o movimento está baixo, porque a farmácia, o dono de farmácia que estamos assistindo aqui, o proprietário, o gestor, ele sabe disso melhor que eu. A farmácia, o movimento dela é um movimento montanhoso, que eu costumo chamar. A farmácia que abre em torno de 6 horas da manhã, ali, 7 horas da manhã, ela dá um pico de movimento às 7 horas, mais ou menos ali, né? Até às 8. Aí 9 horas dá uma queda. Aí lá para as 11 horas dá um crescimento de novo. Lá para as 2 horas de novo dá uma queda. Lá para as 5 horas da tarde dá um movimento de novo. Lá para as 7 horas dá uma queda. E depois no finalzinho, às vezes, lá para as 9, dá um picozinho assim, às vezes assim. E fecha. Geralmente é assim que acontece, né? Em relação ao fluxo de clientes na loja. Então, esses momentos que eu chamo de vale, então da montanha e dá o vale. O momento de vale é o momento de ociosidade, né? É um momento ali que tá o time de vendas parado ali, um olhando para cada do outro ali. Eu sempre falei que esse momento, quando eu era gerente de farmácia, quando eu era gestor de setores, eu sempre falei que aquele momento de ociosidade, momento de ficar parado, na verdade é um momento que eu falo de ociosidade ativa. Parece ter uma coisa contraditória, mas é para si. O momento da ociosidade, a ociosidade ali que eu falo do movimento. Então, naquele momento, o balconista, o operador, ele precisa estar ativo. É o momento de você aprender, ali, às vezes, de abrir uma bula de medicamento e ler a respeito. É o momento de você analisar a seção de medicamentos, catar uma falta e ver aqueles produtos que estão faltando. É o momento, às vezes, de você guardar uma mercadoria. É o momento de você fazer uma limpeza na loja. É o momento de você, que é gestor, fazer uma análise dos indicadores. É o momento de você fazer um pós-venda. Esse é um momento muito bom de fazer pós-venda. Às vezes você tem ali o cadastro dos clientes ali, fazer o telefone naquele momento, um WhatsApp, e chamar o cliente para poder comprar na sua farmácia virtualmente pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim. Esse é o momento de você ajustar o processo. E você, como gestor, tem a mesma coisa. O momento do dia a dia do gestor, ele tem momentos que ele tem que parar de não fazer nada. Às vezes eu paro, vou tomar um café, faço nada. Olho para o teto, respiro, penso. Porque é importante a gente não fazer nada. Nosso cérebro tem que respirar. Mas em alguns momentos, quando eu paro para pegar, eu estou mexendo no celular. Eu estou abrindo e-mail, que eu não deveria. Eu estou, às vezes, batendo um papo com um cara que não vai acrescentar em nada naquele momento. Isso é uma ociosidade improdutiva. Eu estou fingindo que eu estou ocioso, mas, na verdade, eu estou ocupando o meu tempo com nada. Com uma coisa que não tem relevância nenhuma. Então, é importante separar. E na feira eu vi muito isso. Porque no momento da feira está um boom. Outro momento da feira está um vale. Então um boom, então um vale. Naquele momento de vale, é um momento que eu buscava fazer conexões, que eu buscava compreender os cenários, que eu mapeava, que eu estudava, que eu escutava as pessoas para aprender com o outro. Então é muito importante. Então esse é o primeiro aprendizado que eu tive. Ociosidade é muito diferente de fazer nada, que é muito diferente de ficar à toa. Então ócio produtivo, criativo. É o momento de eu não fazer nada, respirar e criar. Meu cérebro está ali, ó, descansando e criando ao mesmo tempo. Agora, não fazer nada não é mexer no celular, não.
Então, essa é a primeira coisa que eu aprendi na feira. A segunda, o segundo insight que eu tive, na verdade, já é um conhecimento que eu já tinha, mas ele foi lapidado, né? Eu tive contato com grandes consultores ao longo desse tempo, e uma coisa que eu aprendi é o seguinte: faturamento não é lucro. Presta atenção, faturamento não é lucro. Eu tive lá exemplos de casos onde farmácias vendiam, suponhamos, 100 mil reais e tinha um lucro lá, sei lá, 15%. E aí, a farmácia teve um crescimento de vendas, que é o que o gestor queria. O gestor queria, eu quero aumentar minha venda e tal. Aí ele investiu, ele alugou o móvel do lado, né, o imóvel do lado. Ele reformou a loja, ele trouxe mais equipe de vendas, porque ele precisava trazer mais. E o faturamento dele cresceu mesmo. Só que, consequentemente, com o faturamento dele ter aumentado, aumentou também as despesas. Então, o lucro dele se manteve. Então, é muito importante que faturamento seja entendido diferente de lucro. Lógico que faturamento é proporcional ao lucro, se você manteve a despesa. Então, você tem lá 3 indicadores, por exemplo: faturamento, despesa e lucro. Vamos esquecer o CMV nesse momento e desconto. Então, se eu mantive o faturamento, se eu aumentei o faturamento, mantive a despesa, meu lucro aumenta, porque ele é inversamente proporcional. Se eu aumentei o faturamento e aumentei as despesas, o meu lucro diminui ou mantém. Agora, se eu aumentei a despesa e mantive o faturamento, aí meu lucro diminui consideravelmente. Então, é muito importante compreender que faturamento não é lucro. O que você vende não é o que sobra. Por isso, o dono da farmácia ele tem que mudar a mente e sempre analisar a linha final. Analisar o CMV, analisar a lucratividade, mas não só por venda, mas por dia, por mês. Às vezes, o dono da farmácia fica tão focado em lucro que ele começa a analisar lucro por caixinha de produto. Aí essa é aquela farmácia que parou no tempo. Sabe que a farmácia parou no tempo? Que o cara quer vender vamos supor, uma Novalgina. Aí chega um cliente na farmácia, quer comprar Novalgina mesmo, né? O medicamento de prescrição. O ético, né? Aí o cliente chega na farmácia e fala assim: na farmácia fulano ali está 10% de desconto. Aí o cara fala assim: não, pode dar 10% não, que meu lucro vai embora. Aí ele deixa de vender a dipirona para o cliente. Mas o cliente ia comprar o tanto de outros produtos juntos. E aí ele acaba deixando de vender para ele. Então, porque ele enxergou o lucro só na caixinha. Isso é muito comum também quando acontece com os PBMs. Então, o PBM acontece isso. O cara vê só o lucro no produto PBM, só no item, e esquece do todo. Né? Eu falei que o exemplo meu do Avames. Então, você olha o lucro só da caixinha do Avames, você fala assim: não vale a pena não. Mas quando você consegue enxergar o lucro que o Rafael deixa na farmácia, aí o tem é diferente. Aí o jogo é outro. Então, faturamento não é lucro, mas lucro tem que ser enxergado de maneira distante. Né? Você tem que olhar ele como um todo, não unitário. É importante também ter lucro em todas as vendas, mas o que importa é ter lucro em todos os atendimentos. O que eu quero dizer é isso. Não o lucro por produto, mas o lucro por venda, o lucro por cliente, o lucro por mês. Aquele cliente que hoje talvez vai deixar pouco lucro na farmácia, amanhã ele deixa um lucro maior. E aí no final, a balança dá certo. O terceiro você vai gostar. O terceiro aprendizado que eu tive, né, é que o charlatão, o mentiroso, ele não consegue mentir, ou ele tem sempre um problema, ele vai tropeçar se você questionar ele várias vezes. A mentira ela não consegue ser sustentada por várias vezes. Então, às vezes, o cara consegue fazer lá uma propaganda. Dobra o lucro da sua farmácia em 5 dias. Opa. Aí, isso aí te convence às vezes. Isso convence às vezes o dono da farmácia. E tem muito dono de farmácia, infelizmente, caindo nesses discursos. Tomara que não seja o seu caso. Mas tem muito dono de farmácia caindo nesse discurso. Só que quando você vai analisar e vai começar a perguntar, você fala com ele: como que você faz? Eu faço assim, assim. Mas como que você consegue isso? Assim, assim, assim. Mas qual cliente que você conseguiu? Como é que você fez nele? Como que você fez? Me mostra, me deduz, me comprova. Questiona, ele começa a tropeçar. Ele começa a ficar incomodado. E aí ele vai embora. Então, uma forma de você não ter
charlatão te vendendo as coisas na sua farmácia é você começar a questionar ele, a sua metodologia. Comece a questionar. Na engenharia de produção, na engenharia de produção a gente vê muito o 5W, né? Para a gente poder descobrir um problema. Então, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Faça aí um 5 porquê para ele. Ou como? Então, why? Who? Quando? Quem? Comece a fazer pelas perguntas. Comece a questionar para ele. Você vai perceber que o charlatão rapidinho ele vai embora. Ele sai. Tá? Então esse foi o terceiro aprendizado que eu tive. O charlatão, o mentiroso, o consultor que mente para você, que te engana, ele só consegue te enganar porque você pergunta pouco. Você acredita demais. Então questiona. Quando eu falo, o PBM é um programa que vai ajudar a farmácia a fidelizar. Como? Eu falo com você. Ele ajuda você a fidelizar porque são clientes recorrentes que compram mensalmente na sua farmácia. Como? O cliente que vai comprar medicamento para diabetes, infelizmente diabetes não tem cura. Ele vai voltar e vai comprar todos os meses. Como? Você vai vender para ele o medicamento Jardiance, por exemplo, para diabetes, todos os meses. Ele vai voltar e vai comprar de novo. Existe um ciclo. Ele vai no médico, consulta, volta, compra de novo. Como? Assim. Então começa a questionar. E assim você consegue na sua farmácia ter sucesso. Entendeu? Então não caia mais na onda de charlatão não. Tá bom? O quarto é um dos que eu mais gosto. O quarto aprendizado é um dos que eu mais gosto. Isso leva a minha vida. Isso eu já tive na época da faculdade, uma experiência. E depois eu carrego. E nesses contatos últimos com os consultores, né, muitos deles, eu tive essa vivência. É importante. Preste atenção nesse ponto. Aquela pessoa que quer a resposta, nem sempre ela sabe como resolver. Parece lógico, né? Mas não é não. Às vezes o gestor, você gestor, quer saber como aumentar a venda da sua farmácia. E você tem um sistema violento, tem um BI por trás, tem toda uma expertise, tem todo um time de... Às vezes está na associação e tem todo um consultor por trás na associação que balança, que vai... Mas você não foi no chão de fábrica. Não foi lá. Ele não foi no chão de fábrica. Ele não tratou com quem resolve. Muitas das vezes a informação está lá com o balconista, que vai te falar assim, a nossa venda não aumenta porque no horário de pico só tá eu no balcão, a fulana de tal, você está dando horário de almoço para ela, eu não consigo atender todo mundo, estou perdendo venda. Isso o seu BI não fala não. Isso o seu BI não traz para você. Porque é importante que você vá no chão de fábrica e entenda a realidade. Às vezes você quer que a farmácia abra 6 horas porque você acha que vai dar movimento 6 horas. Vai um dia lá para você ver o movimento 6 horas. Quantas vezes eu vi farmácia fechando 11 horas que não tinha uma alma viva na farmácia? Ninguém ia lá comprar. Só porque o dono achava que se tivesse até 23 horas o movimento da farmácia, ele iria se tornar referência à região. Ilusão. Era 1 hora a mais de hora extra que estava pagando todos os dias para os balconistas, sem valer de nada. Por quê? Porque não estava no chão de fábrica. Tem que ir lá, tem que sentir, tem que vivenciar aquilo. Então você só vai conseguir resolver o problema, em grande parte das vezes, quando você vivenciou o problema. Lógico, você não precisa colocar a mão no fogo para saber que o fogo queima, porque alguém já passou por aquilo. Mas você precisa conhecer o fogo. Às vezes só tem o fogo na teoria. Vai lá e conhece o fogo, acende o isqueiro, sente de pertinho, sente o calorzinho do fogo. Aí você vai saber que realmente o fogo queima. Então assim você consegue resolver. Então esse foi o quarto aprendizado. Esse é um dos que eu mais gosto. São 10. Eu gosto desse, do 8º e do 10º. São os que eu mais aplico. Eu gosto de todos, mas são os que eu mais aplico na minha vida. O quinto, ele tem a ver com a capacidade de você continuar evoluindo, né? A gente fala em tempo todo de melhoria contínua. O fato de você ter conseguido alcançar um resultado não quer dizer que aquele resultado está pronto. Quer dizer que naquele momento, aquela realidade valeu. Mas você precisa continuar melhorando para que o resultado seguinte seja melhor e melhor e melhor. Não é que você não vai estar satisfeito com nada. Não é isso. Quer dizer que você, na sua farmácia, vai trabalhar para que sempre esteja melhorando. Sabe por quê? Porque senão você vai ser uma farmácia que vendia 100 mil reais ano passado, 100 mil reais ano retrasado, 100 mil reais no ano retrasado, e esse ano vai vender 100 mil de novo.
Está parando no tempo. Porque você se acomodou, porque 100 mil antes para você era o suficiente. 100 mil bastava. 100 mil dava para você uma boa margem de lucro. Mas agora 100 mil não dá mais. Porque 100 mil agora a sua margem de lucro diminuiu. O custo aumentou, a despesa aumentou, o salário aumentou, tudo aumentou e a sua farmácia continua vendendo menos tanto. Então, alcançar o resultado é o primeiro passo. Colocou uma meta, alcançou, beleza, pronto, ótimo. E agora? Como que eu aumento a meta ainda mais? E não quer dizer só que você precisa aumentar o número, não. Quer dizer tentar fazer de maneira mais eficiente. Porque às vezes eu posso vender 100 mil de novo mês que vem, mas eu reduzi minha despesa a R$1.000. Eu vendi 100 mil esse mês, mas tive 5 mil reais de produto vencido na minha farmácia. 5% de produto vencido. Mês que vem eu vendi 100 mil e tive 4 mil de produto vencido. Opa! R$1.000 de lucro a mais. 1% a mais de margem de lucro. Isso é extremamente importante. Imagina se isso for uma tendência chegar até o final do ano. É 12% a mais de margem de lucro. Então, é muito importante que o gestor compreenda que existem formas de melhorar, mas tem que ser melhorado. Então, trabalhar a melhoria contínua é extremamente importante para o negócio. É assim que eu penso e é assim que eu trabalho atualmente dentro da minha empresa. Esse agora, o sexto, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é muito bem aceito para os donos de farmácia, não. Você sabe disso, que você já contratou consultoria? O consultor, ele orienta. Quem executa é o gestor. Isso dói de ouvir. Eu sei que para você, gestor, isso é um tiro no pé. Porque às vezes dói. Por isso que, até uma coisa importante, no nosso processo de serviço, a gente tem 2 serviços em relação ao PBM direto, né? A gente tem um cadastro de PBM, perceba o nome, cadastro PBM, ou venda PBM, né? É um serviço que nós cadastramos a sua farmácia de PBM, treinamos a sua equipe e você começa a vender PBM. Então esse é o cadastro PBM. O segundo serviço é a assessoria PBM. É um serviço de consultoria, mas que nós prestamos um assessoramento para a farmácia. Nesses 2 serviços, são serviços que a gente coloca a mão na massa. A gente executa, a gente faz. Mas todos os 2 serviços são serviços também consultivos. A gente precisa que o gestor faça do lado de lá. É um serviço que a gente fala de 4 mãos. É feito em 4 mãos. Não adianta só nós fazermos o serviço do lado de cá e o gestor do lado de lá não fazer nada. Então você que é gestor de farmácia tem que compreender. Quando você contrata uma consultoria, você precisa meter a mão na massa. Às vezes a sua farmácia não está preparada para ter consultoria. E é normal. Mas você não pode esperar a consultoria fazer milagre. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Porque é aí que o charlatão vem. Ele fala que vai fazer milagre na sua farmácia. Ele te engana. E não é verdade. Porque não tem como eu aumentar a sua venda se você não executa nada. Como que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar você a reduzir despesa, como consultor, por exemplo, me falou isso lá. Como que vai ajudar o cara a reduzir despesa se o cara não alimenta uma planilha com as informações? Se quando alimenta errado, quando alimenta atrasado. Então como é que vai fazer? Ele vai analisar e vai passar, ó, você tem que fazer assim. Aí ele vai te dar uma coordenada, ó, você precisa reduzir tantos por cento. Tá? Você não faz. É isso que acontece. Então a consultoria ele é um serviço feito em 4 mãos, onde o consultor orienta e o gestor executa. Algumas vezes o consultor também pode executar tarefas de construção, tarefas de consultoria, que é executar, analisar, indagar, questionar. Isso também é executar. Mas a parte operacional, muitas das vezes, é feita pelo próprio gestor e tem que ser feita. O 7º ponto é muito importante. Eu também gosto muito desse. Que é empodere a sua equipe. A palavra empoderar, ela teve na moda durante muito tempo, né? A palavra empoderar teve na moda. Todo mundo fala, tem que empoderar, tem que empoderar, tem que empoderar. O que quer dizer empoderar? Empoderar, no meu ponto de vista, pelas análises que eu tive, pelas reflexões, pelo momento de ociosidade, né? Lembra da ociosidade? No momento de ociosidade lá, tá parado lá. Falei, empoderar é dar poder. O gestor de farmácia tem que dar poder para o seu time de vendas. Ele tem que deixar o seu time de vendas ter poder. O que é ter poder dentro do time de vendas? É poder executar ações. Algumas vezes o gestor ele é centralizador, tudo é com ele, somente ele, não é ninguém. Então o gestor às vezes ele é centralizador, ele está tudo para ele. O time de vendas acabou o café na farmácia, acabou o papel higiênico na farmácia. Ele tem que ligar para o dono da farmácia. Falou, sou Claudinho, tudo bem? Jóia, papel higiênico acabou, posso comprar?
Ô, seu Claudinho, a pia entupiu, posso... Pô, não é mais fácil o gestor empoderar a sua equipe, criar um processo? Ó, quando acabar o café, eu vou deixar R$100 liberado todos os meses em relação à despesa do material aí. Nós fizemos uma análise, então o gestor foi lá e fez uma análise e viu que gasta R$100 por mês com café, papel higiênico. Acabou, o gerente da loja tem liberdade para ir lá no supermercado e comprar. Ou já está incluso na fatura de compra do suprimento, quando é uma farmácia maior, né? Quando é uma rede maior, talvez é o seu caso. Mas numa farmácia menor já está separado. Eu não preciso esperar o meu dono da farmácia, né, o dono da farmácia chegar para poder comprar um pacote de café, um papel higiênico, um detergente para lavar uma vasilha. Qual que é o sentido disso? O pano de chão rasgou. Às vezes eu chego na farmácia, o balconista passando pano, às vezes, a pessoa da limpeza passando pano na farmácia com a vassoura, porque o rodo quebrou e não pôde ir lá comprar um rodo. Empodera a sua equipe. Falei de materiais, mas também empoderar em relação a ações. Às vezes a sua equipe tem uma condição de fazer uma campanha de venda muito melhor que você. Fazer um kit. Eu lembro quando eu era gerente de uma farmácia, eu dava poder para minha equipe fazer kit pro Dia das Mães. E, inclusive, foi sugestão de uma balconista que eu tinha de usar os itens que estão lá vencendo lá. Então a gente pegava os odorantes, shampoo que estava vencendo, dava uma limpada. Ela falava assim, posso comprar um produto ali no supermercado para poder deixar mais limpo isso aqui? Ela ia lá e comprava um produto no supermercado que era do lado da farmácia, arrumava, limpava, comprava um papel celofane e colocava um lacinho. Oxi! A minha farmácia era recorde de venda de produtos a vencer. A gente batia a meta todo mês de produto a vencer. Por causa disso. Porque eu dava poder. Então, dar poder para a sua equipe é dar liberdade. Tá? Falta só mais 3. Esse agora, o 8º, eu gosto bastante. O 9º também eu gosto, mas o 10º também eu gosto demais. Então, vou te falar agora aqui. Perdão. Vou te falar agora aqui o 8º. Esse é o... Sim, ele é o... Se tratando de prestador de serviço como eu, né? Esse é o topo do topo, vamos assim dizer, né? Você não precisa conhecer a pessoa diretamente. Você precisa conhecer quem conhece que você está querendo conhecer. Eu não preciso conhecer o presidente da República, mas eu tenho que saber quem conhece ele. Eu não preciso conhecer o presidente de uma rede de farmácia se eu quero chegar lá. Eu tenho que conhecer quem conhece ele, porque assim eu vou chegar lá. Então, às vezes, você, dono da farmácia, às vezes você quer ter, quando a gente fala para dentro de PBM, você quer ter, às vezes, cadastro num dado medicamento, num dado laboratório. E você não conhece representante para a sua região. Mas você tem que conhecer quem conhece o diretor, o representante daquele laboratório que pode credenciar a sua farmácia. Às vezes, se você conhecer alguém lá da sua distribuidora, que você conversa com o distribuidor aí, bate papo, toma café, se você conhecer o representante da distribuidora certo, ele conhece o diretor certo que vai liberar aquele PBM que você está querendo. Isso é relacionamento. Eu tenho um lema na Alea Farma que fala que o que move o mundo não é dinheiro, é parceria. E aí, quando eu tive nesses eventos e depois dele, foi que eu comecei a pensar que realmente eu tenho que conhecer quem conhece aquela pessoa que eu quero conhecer. Então, o network, né, que as pessoas gostam de falar, eu não gosto muito de usar termo em inglês não, mas o network é muito importante. Conheça a pessoa com quem conhece a pessoa que você está querendo conhecer. Esse é o que eu mais gosto. Esse, o 8º. O 9º, ele é também muito legal. O insight que eu tive, o 9º insight que eu tive, é cerque-se das pessoas que saibam quem você é. E essas pessoas têm que ser melhores que você. Então, cerque-se daquelas pessoas melhores que você. Se você é dono de farmácia, você tem uma farmácia pequena, vende ali 100 mil, 200 mil, 150 mil, 50 mil, vende 30 mil, inaugurou agora. Você tem que estar num grupo de dono de farmácia. Às vezes você vai tratar eles como seus concorrentes. Mas você tem que estar num grupo de dono de farmácia que sabem mais que você, que compram melhor que você, que gerem melhor que você, que vendem melhor que você. Porque assim, quando o dono da farmácia ou quando eu estive com consultores melhores que eu, em várias áreas diferentes, eu aprendi muito demais. Aprendi demais.
Esses 10 insights são poucos. Tudo aquilo que eu consegui compreender, aprender. Porque quando você se cerca de quem é melhor que você consegue ser melhor do que você era. E o nosso objetivo como ser humano é evoluir cada dia mais e ser melhor hoje do que eu era ontem. Ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Para isso, o ambiente molda a gente. Então, cercar de pessoas é extremamente importante. Cercar de pessoas melhores que a gente. Por último, não menos importante, é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Esse resume tudo que eu vivenciei. Eu estive no lugar certo com as pessoas certas. Só que para isso eu me preparei. Às vezes a sua farmácia, você quer fazer ela chegar no lugar, mas você não está preparando sua farmácia. Quando o lugar certo acontece, quando a pessoa certa acontece, você não está preparado. Então hoje eu tento me preparar o máximo possível. E quando eu estou no lugar certo, no momento certo, eu aproveito cada segundo que eu tenho. Por isso que eu estou sempre me preparando para estar no lugar certo, com as pessoas certas. Esses foram os 10 insights que eu tive. Eu sei que falei demais, mas eu acho que talvez algum deles pode ajudar você, talvez pode ajudar você que está assistindo. Vem com a gente. Vamos que vamos.